Boa noite a todos, meu nome é Marciel, sou um trabalhador da casa e hoje venho até vocês para trazer o tema proposto pela casa, a formação dos laços familiares e seus desafios. Antes de começar, tenho que fazer uma confissão que no final do ano passado, quando a gente recebe os temas do ano, dos 4 temas que eu recebi, esse soou como mais desafiador para mim, uma vez que em minha história nessa encarnação já tive uma falência em um relacionamento. Para quem me conhece sabe que eu tenho um divórcio. Então essa palestra foi feita para mim e espero que sirva para vocês. Quais mecanismos levam espíritos a reunir-se em família na Terra, na vida material? Vocês já se perguntaram isso? Já analisaram as facilidades e dificuldades de relacionamento que vocês têm com cada membro de sua família? Será que o que nos une na carne são somente bons momentos, sentimentos de afinidade, de carinho, de afeto? Como explicar, então, as dificuldades de convivência? As divergências que às vezes chegam mesmo a agressões verbais, físicas. Como o Espiritismo explica tudo isso? Bom, para nós começarmos, nós vamos ter que definir alguns pontos aqui. Eu sei que nem todos aqui têm o conhecimento da doutrina espírita, mas a gente vai partir de 2 princípios. O primeiro princípio é da imortalidade do espírito, ou seja, já vivemos milênios, vidas incontáveis e temos a eternidade pela frente. Eternidade. Muitas vezes, quando a gente fala de reencarnação, a gente sempre pensa na próxima, mas a gente esquece que essa também é a próxima, ou seja, nós já estamos vindo de outras passadas. Outro ponto é que não existem coincidências, não existe acaso para o Espiritismo. Deus, como ser supremo, que comanda todos os encontros e situações que se apresentam a nós em nossa vida, sempre com o objetivo de nos melhorar, nos instruir, não deixa que isso aconteça. Nós não nos encontramos com ninguém ao acaso. Vamos seguir. Portanto, os laços que nos unem, segundo a doutrina espírita, podem sim ser de afinidade, amor, simpatia, afeições passadas. Nós vemos na literatura espírita casos de casais que já estão juntos há várias encarnações, pais e filhos por várias experiências. Isso nos sustenta, nos dá uma plenitude, uma sensação boa. E eu gostaria de parar a palestra por aqui. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Nem tudo é uma fotografia. Nem tudo é uma publicação de rede social. Além desses sentimentos nobres, também pode nos unir uma necessidade de ajustamento, de dívidas contraídas, de desavenças num passado de erros, até mesmo crimes, de ligações mais carnais e sensuais que propriamente de amor. Tudo isso debaixo de um mesmo teto. Vejamos um exemplo belíssimo, lindo sob o ponto de vista do amor de renúncia e de doação, de não condenação. A obra é Nosso Lar, uma das mais belas, completas e bem-sucedidas obras da literatura espírita. Num fato, a meu ver, dos mais bonitos do livro, que infelizmente ficou fora do filme. Falo da história da mãe e do pai de André Luiz. Ela, mãe amorosa, esposa devotada, caridosa, bem-sucedida do ponto de vista espiritual em sua encarnação. Morava, já desencarnada, morava em um plano muito superior à colônia Nosso Lar.
vocês verem o nível do Espírito. Nós ficamos aqui, quando a gente lê literatura espírita, falando, gente, será que eu vou conseguir merecer ele para nosso lar? Ele estava muito acima de nosso lar. Tanto que André Luiz, para visitá-la, precisou se desdobrar, deixar o seu perispírito em nosso lar e ir em alguma forma que a gente não consegue entender até lá para poder visitá-la. Mas isso não é assunto para essa, é só simplesmente para estimular vocês a ler o livro. Ele, o pai, um pai amoroso, empenhado em sua missão de paternidade, custeou os estudos do filho, a capacitação de André Luiz. Porém, como o marido falhou, era tão bom pai que André Luiz se surpreendeu que ele estivesse em outro local e não junto com a sua mãe. Infelizmente, entregou-se a prazeres mundanos, entregou-se à sensualidade, traindo a fidelidade jurada à sua esposa. Mantinha 2 amantes. Luxúria, prazeres carnais pueris e momentâneos eram seu objetivo. E naquele momento encontravam-se os 3, ele e as 2 irmãs caídas, em sofrimentos intensos, enlaçados nos umbrais por eles mesmos criados. Por mais que André Luiz e sua mãe tentassem, não conseguiam despertá-lo para o arrependimento, para as verdades divinas, para a construção de valores eternos. Enfim, jamais no final do livro, no encontro de despedida momentânea de André Luiz com sua mãezinha, nesse que ele se desdobrou para encontrar com ela, esta pede a ele que não mais se preocupasse com seu pai. O problema seria resolvido, pois, a seu pedido, a mãe traída pediu que voltaria às fieiras encarnatórias novamente, para recebê-lo novamente como seu esposo. Devotadamente ajudaria o irmão ainda em erro. Mas aí entra então a sua grandeza. Quando André Luiz pergunta sobre o que seria das 2 pobres mulheres que se encontravam endividadas com ele, enlaçadas na lama dos erros próprios, esta, a mãe, responde com um sorriso de brandura e amor, típica daqueles que já se encontraram com as verdades imortais. A seu devido tempo, nós as receberemos como nossas filhas. Imagine essa família. Ela, mãe zelosa, esposa devotada. Ele, um pai devotado e zeloso como foi com André Luiz. O espírito não retrograda, isso ele tinha. Ensinando suas filhas a trilhar pelos caminhos da honestidade, da retidão, da virtude, sem compreender que seus vícios de conduta foram por ele mesmo moldados num passado não tão distante. Imaginem quando começarem a sair, se relacionar, o pai contrariado, provavelmente contrariado com o comportamento das filhas. Onde foi que essas meninas aprenderam isso? A responsabilidade gira em torno de nós. Esse é só um exemplo dos laços que podem unir uma família. Amor e altruísmo por parte da mãe, amor paternal por parte do pai, amor filial por parte das filhas, como nos diz o Livro dos Espíritos, que foi da vontade de Deus que o amor entre filhos e pais, mães, os 2 pais e os filhos, fosse natural, fosse do próprio Espírito. Então esse amor existe naturalmente. Mas também dívidas por traição, luxúria, sensualidade e ganância. É da lei de Deus que a responsabilidade gire em torno de todos nós. Como nos disse Paulo em sua carta aos Romanos, somos todos devedores. Somos todos devedores uns dos outros. Em verdade, temos que trabalhar, ainda que inconscientemente, para o reerguimento de nossos irmãos. Em princípio, daqueles irmãos que nós somos responsáveis diretos pela queda, ou daqueles pelo qual nós temos uma afeição grande. Mas,
Depois, na grandeza da caminhada evolutiva, devemos exportar esse amor para todos e qualquer um que esteja ao nosso redor. Como Jesus fez e faz por toda a humanidade, seja ela cristã ou não. Como equacionar tudo isso dentro de um lar? Antipatias que julgamos gratuitas, aquele irmão difícil que por muitas vezes queremos nos afastar e infelizmente muitas vezes nos afastamos mesmo. Julgamos-nos melhores, mais evoluídos que ele e simplesmente o ignoramos. Vamos atrás de algumas respostas dos benfeitores espirituais. Lembrando que as palavras de Jesus sempre nos pedem para nos reconciliar com os nossos irmãos. Isso é da lei de Deus, é a palavra de Jesus através do Evangelho que veio nos trazer a lei divina, que é universal. Reconciliar não é uma opção, é a lei. A obra é Credores no Lar, de Emmanuel, Chico Xavier, psicografando. Emmanuel começa assim: no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Ou seja, os pais devotados veem nos filhos joias de luz. Entretanto, para que compreenda certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, ou seja, existem os filhos afins que nos apoiam, surgem os filhos credores, alcançando a vida por instrutores de feições diferentes. Sempre vamos aprender com os filhos, ou pelo carinho e devoção, ou pela rebeldia. Sempre vamos aprender. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que a princípio não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis, emudecidos, para que lhe ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Também no livro dos Espíritos é-nos dito que foi da vontade de Deus que os bebês tenham aparência terna, aparência de fragilidade, para instigar ainda mais nos pais o sentimento de carinho e de amor. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Naquele momento que ele chega, ele não vai te cobrar as suas dívidas passadas, ele vai procurar o seu colo, ele quer o seu carinho, o seu afeto. Respiram-te o hálito e escoram-te as tuas mãos, instalando-te em teus passos, para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. Basta um olhar com o filho e nós sabemos o que se faz. De doce numes de carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes de sua estrada. O filho te vigia, o filho te olha, o filho te observa. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em instrutores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te pouco a pouco para que julguem em teu lugar. Aos poucos os filhos vão substituindo o nosso lugar. Recebes todas as dores que te impõem a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração.
e nunca possuís o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem fatura de serviço, sem notas de pagamento. Todos os pais se desdobram para oferecer o melhor para os filhos. Isso a gente vê sempre. Agora a frase da mensagem. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Então estamos juntos à toa. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe os sacrifícios, porque no justo instante que a consciência te afirme, a sua consciência te afirme, haveres tudo efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado, você, Pai, em silêncio, o luminoso certificado de tua própria libertação. Então, gente, aqui fica nas entrelinhas para a gente subentendido que nós não somos responsáveis pela atitude de um filho bem criado. Se nós falhamos na educação, nós somos sim responsáveis, mas se nós temos uma educação digna, não faltamos com a presença, não faltamos com a oportunidade de ensinar a eles, nós não temos a responsabilidade sobre os atos dele. Cada um responde pelos seus atos. E quando a gente fala disso aqui, nós não podemos esquecer que fazer tudo pelos filhos também não significa omissão. Ô meu filho, coitadinho, ele vai aprender. Não, nós temos que ter presença, temos que educar, temos que ensinar. Mas Emmanuel, como sempre nos seus puxões de orelha, sempre vai mais além. Mudando um pouquinho aqui, só para a gente transcender essa informação dos filhos para todos os outros parentes do lar, vamos numa mais pesada, estendendo a todo o grupo familiar agora. A mensagem é Familiares Problemas, do livro Na Era do Espírito, da editora Gênio, do Chico Xavier também. Ele já começa bem leve. Desposaste alguém que não mais te parece a criatura ideal que conheceste? Fique claro que aqui não estou falando do marido com a esposa, nem da esposa, como ele está falando de todo mundo, qualquer tipo de casal, casais, homo, hétero, qualquer casal que se julgue, que se prontifica a viver junto. E aí você vai viver junto, e aí você percebe que você desposou com alguém e essa pessoa não mais te parece a criatura ideal que conheceste. A convivência te arrancou aos olhos as cores diferentes com que o noivado te resguardava o futuro, que hoje se fez presente. O futuro chegou. Em torno, provações, encargos renascentes, familiares que te pedem apoio, obstáculos por vencer, e sofres. Entretanto, recorda que antes da união falavas de amor e te mostravas na firme disposição em que assumiste os deveres que te assinalam os dias agora. E não recues da frente de trabalho a que o mundo te conduziu. Se a criatura que te compartilha transitoriamente o destino não é aquela que imaginaste, e sim alguém que te impõe difícil tarefa a realizar, observa que a união de ambos não se efetuaria sem fins justos, e dá de ti o quanto possível para que essa mesma criatura venha a ser como desejas. Se o casal, se o marido, vou falar do marido agora, se o marido quer uma esposa que tenha áreas de princesa, ele não pode esquecer que ele tem que ser um príncipe também. Ele tem que fazer a sua parte. Ele tem que se portar de acordo com aquilo que ele deseja. E se ela não for, ele não pode simplesmente descartá-la. Ele tem que entender que as pessoas têm seus problemas e conviver com isso, tentando melhorar sempre. Diante de filhos ou parentes outros que se valem de títulos domésticos para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixes de amá-los.
São eles, presentemente na terra, quais os fizemos em outras épocas. E os efeitos que mostram não passam de resultado das lesões espirituais causadas por nós mesmos em tempos outros, quando lhes orientávamos a existência nas trilhas da evolução. Lembra da história do pai com as duas filhas? Se ele tem problemas com ela, aquilo é reflexo de um passado que ele mesmo causou. Então ele tem responsabilidade sobre isso. E agora a frase mais pesada da lição. É provável, quando a gente olha para aquele que a gente não quer conviver, que a gente não quer estar junto mais, Emmanuel fala assim: é provável que tenhamos dado um passo à frente. Talvez o contato deles agora nos desagrade pela tisna de sombra que deixamos de ter ou ser. Nós achamos que nós não somos mais daquele jeito. Nós achamos que não somos daquele jeito mais. Isso, porém, é motivação para auxílio, não para a fuga. Sempre acusamos, sempre lutamos, brigamos, ameaçamos. Mas a gente tem que lembrar que o dedo em riste, o apontar do dedo, o punho cerrado, não são gestos cristãos. O gesto cristão que Jesus nos ensinou é o estender das mãos. É chamar o companheiro que às vezes ainda não despertou junto com você para outras coisas, para caminhar, para melhorar. Vem comigo, vamos juntos. Porque na verdade, quando a gente enfrenta, defronta, condena, a gente ainda não entendeu nada. A gente é tão imaturo e tão pequeno no saber quanto ele. Basta a gente ver os exemplos que a gente tem na vida material. Quando alguém com realmente saber aprofundado, um mestrando, um doutorando, um professor, vai voltar nas turmas lá do pré, hoje em dia ensino fundamental, né? Para ensinar, ele desenvolve teses, ele se prepara, ele se transfigura numa linguagem que a criança entende. O evoluído, ele volta e se iguala com aquele que ele quer ensinar por algum tempo, como Jesus fez. Se Jesus tivesse chegado aqui e falado no seu linguajar, nas suas coisas, nós jamais teríamos compreendido ele. Jesus se fez homem, se colocou de igual para nós, e nas suas lições utilizou-se de imagens, de histórias, de parábolas, para que nós pudéssemos tentar compreender um pouquinho do Evangelho, que é alguma coisa muito sublime para nós compreendermos. Fez isso há quase 2000 anos, e nós estamos tentando entender até hoje, e falhamos. Quantas vezes falhamos? Atentos ao princípio. Agora, para quem está achando que eu estou falando que divórcio jamais, Emmanuel continua. Atentos ao princípio de livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém te impede de cortar laços, sustar realizações, agravar dívidas ou delongar compromissos. O divórcio é medida perfeitamente compreensível e humana, toda vez que os cônjuges se confessem à beira da delinquência, conquanto se erija em moratória de débito para resgate em novo nível. E o afastamento de certas ligações é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas algum dia, com o proveito preciso. Se não deu, está numa situação impossível, é lícito pelo nosso livre-arbítrio, é permitido a nós, o livre-arbítrio também é da lei divina, que nós desistamos e tentemos novamente mais para frente. Mas não achem que nós não vamos ter que voltar ao assunto, nós teremos que voltar ao assunto, teremos que reentender. Mas quem sabe, lá na frente, um pouquinho mais evoluídos, com um pouquinho mais de compreensão, seja um pouco mais fácil o entendimento. Mas enquanto essa tisna fica, a estrada é mais dura. Reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo. E tão só pelo amor com que amamos, mas não pelo amor que esperamos ser amados,
ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. É mais importante o quanto a gente ama, não o quanto a gente é amado. Mas é difícil. Perder para realmente vencer. Desistir da necessidade de estarmos sempre certos. Compreender as aflições e até mesmo as limitações daqueles com quem nós convivemos. Se a vida é uma escola, o lar é a nossa primeira e mais importante lição. Devemos empregar todas as nossas forças para trazermos harmonia para essa convivência. Claro que a esse pretexto não podemos ser omissos. Para ter harmonia eu não vou mais bater de frente. Isso não serve. Nós temos que enfrentar. Ensinar os filhos com carinho, amor, mas também com firmeza. Isso é imprescindível. Ninguém alcança as alturas sem duras provas. Como nos diz a literatura espírita, o anjo a qual nós somos destinados é forjado no calor da luta, nos dessabores das derrotas e no empenho em vencer as dificuldades. Claro que o livre-arbítrio, lei máxima de Deus, permite que nós adiemos o quanto quisermos. Esses dias, numa missão, eu li uma frase bonita, que nós temos nosso livre-arbítrio para fazer no tempo que nós precisarmos, porque Deus jamais entra em conflito com seus filhos. O tempo e o amor são suas armas, e somente isso. Ninguém vai ser constrangido a ser bom. Não é assim que Deus trabalha, mas a gente insiste em querer fazer assim. Não adianta insistirmos, nós temos que exemplificar como Jesus fez. Jesus não constrangeu ninguém a se converter. Convidou e exemplificou, e as pessoas o seguiram porque o quiseram. Bom, para a gente caminhar para o encerramento, uma última citação de mensagem dos nossos benfeitores espirituais. Humberto de Campos, na sua obra Pontos e Contos, nos dita, pelas mãos de Chico, uma mensagem que nos abre a mente para novos horizontes, novos conceitos de família e responsabilidades. Não sei se vai afetar vocês como me afetou, mas eu tenho uma história de família que mexeu muito comigo, essa mensagem. O título é Filha Rebelde. Minha filha, dizia Dona Matilde a Emilinha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas inúmeras e almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Não podemos prescindir da vigilância. A jovem, depois de gargalhar ironicamente, replicava: ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados. Esteja tranquila. Seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça a senhora as reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas e, além disso, sou dona de minha vontade. Faço o que entendo. Sim, Emilinha, tornava a mãe impaciente. Sei que você é senhora de si, mas o cuidado materno obriga-me a esclarecê-la, ainda que você presentemente não me possa aceitar as opiniões. Quem é mãe sofre muito por desvelar-se junto aos filhos. Por que teima em sofrer? Estamos na época do aniquilamento do passadismo. Chega disso, mãe. Como a nobre genitora enxugasse os olhos em pranto, observava a filha rebelde. Não precisará desfiar o rosário de lágrimas. Para quê? Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça altaneira. A generosa senhora, dedicada servidora do Cristo, já não sabia como proceder. Viúva, com 3 filhas solteiras, desvelava-se carinhosa para que não lhes faltasse o necessário. Sacrificava-se continuadamente pelo bem-estar delas. Privava-se de satisfações próprias,
sujeitava-se ao trabalho mal remunerado, desequilibrava a saúde pelo excesso de atividade nas obrigações diárias, substituindo a falta do esposo e atendendo ao próprio dever. Se Eulália e Cacilda, as duas filhas mais novas, de alguma sorte lhe compreendiam os sacrifícios, Emilinha, a mais velha, tratava-a rudemente, sem a menor consideração. Criticava-lhe os mínimos gestos. Dona Matilde raramente se dava ao prazer de palestrar com as próprias visitas. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiros os seus modos ante a presença de estranhos, que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Se comentava o dever, referia-se Emilinha a conceitos modernos da vida. Se aventurava uma opinião inocente, em qualquer assunto, tratava a filha de mostrar-se superior. Quando voltava Dona Matilde das reuniões evangélicas, reportando-se às consolações e ensinamentos recolhidos, convertia-se a jovem num elemento escarnecedor. Ora, mamãe, dizia sarcástica, como que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão de assuntos de religião. Ah, minha filha, replicava a genitora, cuidadosa como sempre, não sorrias da verdade para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. Após o sorriso mordaz, a filha revidava. A senhora adquiriu maneiras de sacerdote. Não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfática as revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente: não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão que devemos relegar ao fanatismo religioso. Nessa frase, um pequeno adendo. Quando a gente escuta essa frase num ambiente como esse, a gente fala, que absurdo. Não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão que devemos relegar ao fanatismo religioso. Mas quantas e quantas vezes nós não nos portamos como se isso fosse verdade na nossa vida? Esquecemos que lá em cima, que depois dessa vida, nós temos uma continuidade do que estamos fazendo. Por isso a importância de nos reunirmos sempre em oração, em casas de reunião religiosas, seja aqui ou seja em outra, em qualquer uma. Jesus está na porta de todas, sejam cristãs ou não. Como diz a mensagem também de Emmanuel, está na porta de todos os templos religiosos do mundo, indagando a quem chega: meu irmão, o que procuras? O que procuramos? A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual, mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se pouco a pouco, dando o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. Ou seja, ela tentou. A partir daqui já não era mais a responsabilidade dela. A consciência dela deu a ela a absolvição. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho, da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surdas advertências maternas. O tempo, a dor e a morte, todavia, são cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova, além do túmulo. O tempo passou, todas já haviam falecido, tá? Não foi nenhum desastre, nem nada, foi o evoluir natural da vida. Emilinha, porém, agora, afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculos de sombra. A mãe era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas.
naquela situação que ela criou para ela, ela não conseguia sequer perceber a presença da mãe, que devotadamente a visitava frequentemente, tentando retirá-la, como fazia André Luiz, seu pai. Anos correram. Quando Dona Matilde deliberou voltar à esfera carnal, em continuação do seu plano de serviço redentor, ela tinha que seguir com a vida. A filha penitente ficaria doravante, sem seu amparo direto. Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Ela não queria deixar a filha para trás. Não desejava mostrar-se insensível. E, além do mais, Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos desvelos maternais. E ali, na paisagem tenebrosa ante os padecimentos da ingrata, a nobre criatura intercedeu, fervorosa, empenhando seu coração, ou seja, ela orou aos céus. E como diz Chico Xavier, quando uma mãe ora, ela arrebenta as portas do céu, e ela conseguiu ser ouvida. A resposta divina não se fez esperar. Emilinha, deslumbrada, reviu a mãezinha pela primeira vez. Indescritível o contentamento de ambas. Beijaram-se com júbilo das profundas ansiedades, longamente reprimidas. Após confortar-lhe a alma ulcerada, Dona Matilde deu-lhe a entender o projeto em organização. Regressaria à terra, recomeçaria as tarefas inacabadas do processo de redenção que lhe dizia respeito. Emilinha ouviu, inquieta, e considerou: mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Como não, minha filha? Replicou a entidade amorosa. Se permitir o Senhor, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. Prometo compreendê-la, acrescentou a filha em pranto. Rogaremos essa bênção, falou a genitora, beijando-a carinhosamente. Nesse instante, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento retificador. Todo sofrimento é retificador. Cumprimentou Dona Matilde atenciosamente, enquanto Emilinha se lhe rojava aos pés, rogando comovida: emissário de Jesus, que me conheceis os padecimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à terra. Em companhia de minha mãe, regressará ela aos círculos da carne, e se concordardes, poderei segui-la, prontificando-me a permanecer em serviço, até que ela possa receber-me novamente nos braços maternais. Pelo amor de Deus, permiti minha volta. A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou. Ou seja, ela solicitou que enquanto a mãe fosse encarnada, até ela crescer para poder ter uma filha, ela pudesse ficar trabalhando ali em alguma área menos densa. E a entidade responde: no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ou seja, ela não pode ainda trabalhar. Trabalho é bênção, é benefício concedido a quem merece. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesmo. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar a viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha, que não cabia em si de contente, elevou as mãos ao céu e exclamou: graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que autorizem agora a regressar como filha de Matilde. Mas retornará você ao mundo como criada humilde de sua residência, para que na verdadeira condição de obediência aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Pensemos nas pessoas que nos cercam, família, amigos, aqueles que momentaneamente nos servem. Empenhemo-nos nos valores cristãos, empenhemo-nos em sermos melhores a cada momento, para que possamos conduzir nosso grande e milenar círculo familiar
as veredas da paz, da justiça e da verdade eterna. Para um dia chegarmos ao ponto máximo de considerarmos nossa família toda a humanidade, tal como Jesus nos exemplificou. Que Ele nos abençoe nessa nossa nobre missão. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavras de Jesus. Boa noite a todos.